Vamos juntos de segunda a sexta, das 13 às 14 horas, trazendo muita informação e, claro, também um pouquinho de samba, que a gente também precisa de samba para viver, né? Aqui conosco, sempre a presença do nosso advogado trabalhista, Dr. Marcelo Silva, que vai esclarecer as tuas dúvidas aqui ao vivo, as tuas dúvidas sobre direitos trabalhistas. Foste demitido? Tem dúvidas sobre o pagamento de horas extras? Queres saber sobre a carga horária? Tens alguma dúvida trabalhista? O Dr. Marcelo está aqui para responder. Manda a tua pergunta pelo nosso WhatsApp 980-228-228, repetindo 980-228-228. E para quem também quiser acompanhar a nossa transmissão ao vivo aqui no estúdio da Nova Metrô, também pode acessar a minha fanpage no Facebook. O endereço é facebook.com/Soninha Comunica. Hoje vamos debater mais um pouco da situação do estado do Rio Grande do Sul, né? E hoje vamos debater a situação da educação aqui no Rio Grande do Sul, como está a situação dos professores e dos funcionários de escola. Por isso, né, nós estamos recebendo aqui a professora Solange Carvalho, que é a vice-presidenta do CEPER Sindicato, né? A Solange vai estar, portanto, nos esclarecendo sobre essa situação diante desse pacote apresentado pelo governador Sartori. Então, boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Aqui no estúdio também nós temos mais uns amigos que estão assistindo com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pelo Facebook, porque não tem como escondê-los aqui. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Soninha. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente, estará nos assistindo também pelo Facebook. É uma alegria poder vir aqui conversar com vocês e ter a oportunidade de fazer o esclarecimento desse pacote de maldades que o governador Sartori encaminhou para a Assembleia Legislativa, principalmente porque ele faz um discurso, o governo faz um discurso que isso será a solução para a crise econômica do Estado, e nós estamos colocando a nossa opinião e com dados, inclusive, com estatística, com dados dizendo que existem outras possibilidades e que isto que o governo apresenta como solução não resolve os problemas e sim sucateia mais ainda o serviço público. Tá certo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Solange. Boa tarde, ouvintes. É uma alegria receber um sindicato tão importante quanto o CEPER Sindicato aqui no nosso programa. Um sindicato que tradicionalmente defende a educação dos nossos jovens, dos nossos estudantes, e defende com muita garra a categoria profissional dos professores, que são grandes lutadores da educação do nosso Estado. Solange, vamos começar entendendo, né, para os nossos ouvintes entender, qual é a situação da educação no Rio Grande do Sul hoje? Bom, nós hoje estamos atravessando uma situação de miserabilidade no que diz respeito à questão salarial. Nós estamos desde novembro de 2014, vou falar primeiro enquanto categoria, porque nós, enquanto professores e funcionários, somos uma das parcelas importantes da educação, né? Porque sem professor e funcionário tu não tem educação pública, né? Então, só para dar um quadro geral, nós estamos com nossos salários congelados desde novembro de 2014. Então, desde novembro de 2014, a gente não teve nem repasse da inflação, nada. E a gente sabe que desde lá a inflação, né, tudo aumentou, todo mundo sabe disso, e nós tivemos, desde que o governo Sartori entrou, nem promoções ocorreram mais, que isso faz parte do nosso plano de carreira, repasse de inflação não ocorreu, nada, nem parcelado, nem nada. Aliás, a única coisa que foi parcelado até agora, para nós, foi o nosso salário. Nós chegamos a receber parcela salarial de R$450. A gente já está no 10º, a gente já teve 10 vezes parcelado o nosso salário, e isso aumentou a miserabilidade da nossa categoria. Por quê? O piso da nossa categoria não foi pago, porque se ele não foi pago até hoje, ele não é pago dentro do nosso plano de carreira. É pago um completivo, então ele passou a ser um teto
e não o salário, o piso dentro do plano de carreira. Então nós temos assim um salário básico que é em torno de R$700. Então, um professor que dá aula de primeira, quarta série ganha para 20 horas R$700. Então ele ganha um completivo para ficar em torno de R$1.000. Quando eu era criança, a gente sempre sonhava em ser professor, né? Parece que isso, com essa realidade, vai se acabando. Exatamente. Até os cursos de licenciatura, muitos cursos de licenciatura foram fechados. Não existe a procura que existia antes. As condições de trabalho também, na rede estadual, as condições de trabalho ficaram muito difíceis. Nós temos muitas escolas que, se não é a ajuda dos pais, que contribuem aí, pagando uma espécie de mensalidade extraoficial, digamos assim, muitas escolas estão caindo, né? Muitas escolas não têm condições. Nós tivemos, inclusive, aí, greve e ocupações feitas com os alunos participando dessas ocupações, porque não havia merenda. Então, não havia merenda, escolas sem condições de estrutura. E muitas das nossas crianças, inclusive, vão para a escola em função de poder porque ter não tem comida em casa, de repente. Exatamente. Então até a merenda da escola era um atrativo, né? Era uma forma até de sobrevivência. Então não tem merenda, não tem estrutura na escola, muitas escolas sem professores, chegam a finalizar o ano letivo com falta de professores, e os professores que estão lá e a direção de escola tentando se desdobrar, fazendo papel, inclusive, de servente, fazendo papel de limpeza, fazendo papel de servir até a merenda, além de todos aqueles outros papéis que a gente faz na escola, de ser babá, psicóloga, amiga, mãe, muitas vezes, e também sendo professora, né? Isso com aquele salário que a gente está com esse salário tremendamente defasado. Mas, Solange, foi aprovado o piso nacional de salários, isso não está sendo aplicado? Não está sendo aplicado. O que aconteceu é o seguinte, o piso, a direção anterior do CEPERS recorreu e acabou que haviam muitas ações nesse sentido, e o STF é o seguinte, nós, na questão de 1/3 da hora, que nós temos direito a 1/3 da carga horária para hora atividade, isso não tinha sido julgado pelo STF. Ficou que cada estado deveria regulamentar. E como haviam muitas ações, ficou suspenso o julgamento do piso. E, enquanto isso, os governos recorreram e acabou ficando suspenso. Então, em cima disso, os governos acabaram não pagando o piso. Porque está suspenso, muitos governos acabaram não pagando o piso. Aproveitaram-se desta brecha. Agora, há poucos dias, o Supremo disse, não, é legal, pela enésima vez foi dito que é legal o piso, e cada governo agora vai ter que resolver como é que faz para adequar nos planos de carreira. Então, quem sabe agora... Mas diante dessa realidade toda que foi dita aqui, a gente fica pensando, né? O governador Sartori tem compromisso com a educação? Não tem compromisso com a educação. Aliás, o Rio Grande do Sul está sendo uma espécie de laboratório do governo federal. O governador do Rio Grande do Sul, o governador Sartori, apresenta projetos que depois, logo na sequência, também são apresentados a nível federal. A nível federal tem a PEC 55, que é o congelamento de salários, congelamento de investimentos na saúde e educação por 20 anos, ou privatizações, ou terceirizações também. E aqui o governador do Rio Grande do Sul também já tinha encaminhado, ano passado, o PL 44, por exemplo, que era a privatização, a entrega dos serviços públicos para as OSs. Logo na sequência, quando assume organizações sociais, ou seja, as privatizações. Então, tu cria uma cooperativa e tu vai assumindo as escolas. Isso é uma espécie de terceirização, a terceirização no serviço público. Nós lutamos muito, junto com os alunos, inclusive, para que esse PL 44 não fosse aprovado. Só que depois o governador fez acordo conosco, fez acordo com os alunos e depois encaminhou via decreto
Quer dizer, ele não tem, aliás, nem palavra tem, porque assinou de não terminem a greve, os alunos também, eu não enviarei para votar, eu não vou pedir que seja votado esse ano, PL 44, depois ele enviou como decreto. Ou seja, se alguém quiser criar aí uma cooperativa. Deixa eu entender melhor, Solange. Então, assim, o governo do estado, ele, pelas vias adversas, ele influencia, incentiva para que os professores que não estão sendo devidamente remunerados, para que possam vir a ter o seu sustento, organizem uma cooperativa de trabalho para intermediar a mão de obra de outros professores para poder vir a realizar o serviço de educação que é obrigação do Estado. Exatamente. Isso é um absurdo completo. É um absurdo e isso já acontece em outra... de toda... É um modelo. É um modelo e isso já está implantado em Goiás. Tá? E tem empresas, inclusive Carlinhos Cachoeira já adotou várias escolas através de... E essas cooperativas. Elas intermediam a mão de obra de professores. Em Goiás, de professores, já tem de professores. Primeiro eles começam assim com o serviço de limpeza, com o serviço de secretaria. Não são os professores. Mas podem ser. Por então exemplo, vamos, aqui, vamos conversar aqui diretamente com os nossos ouvintes e dizer aqui, ó. Tu que é mãe, tu que é pai, que está nos escutando, eu quero te convidar, inclusive, para participar, enviando aqui a tua opinião pelo WhatsApp, que é o 980-228-228, dizendo como é que tu está vendo a situação da educação. Tu tens ajudado a tua escola a resolver os problemas da escola, quando deveria ser a obrigação do governador Sartori? Como é que tu está vendo isso? Responde para a gente, envia aqui uma opinião pelo nosso WhatsApp, 980-228-228. Voltando para Solange. Não, inclusive, Marcelo, além dessa questão, este ano o governo está anunciando o fechamento de escolas, Soninha, fechamento de turnos e enturmações. Ou seja, enturmação é o seguinte, ó. Eu tenho lá numa região que o governo, de repente, acha assim, ó. Aqui não tem que ter um número X de alunos. Se não tiver, eu vou botar assim, como diz no tempo da minha avó. Vai estudar a segunda, a terceira e a quarta junto. Tudo na mesma sala. Tá? Isso é enturmar. Ou então eu tenho que ter, no mínimo, tantos alunos por sala. Se não tiver, eu fecho um turno. Ou eu fecho essa escola e daí esses alunos vão ter que se deslocar tantos quilômetros para estudar numa escola mais adiante. E o governo está fazendo isso, principalmente nas escolas do campo, ou mesmo em escolas urbanas, as pessoas ficam sabendo, assim, os professores são chamados e é dito assim, ó, a partir da data tal do ano que vem, não terá mais o EJA, por exemplo. Simplesmente comunica. Caxias, por exemplo, não terá mais o EJA em tal e tal escola, só terá lá na escola Evaristo de Antoni, sabe? Então os professores que estavam trabalhando em tais 3 escolas, não terá mais, só vai ter numa escola. Ou numa outra escola agora só vai funcionar de tarde. O turno da manhã não terá mais. Quer dizer, o que o governo está tentando fazer com isso? Enxugar, sobrar professores e colocar muitos alunos em sala de aula. Quer dizer, a qualidade da educação vai cair. Economizar. Quer dizer, economizar às custas da educação. Solange, deixa eu falar uma coisa aqui, que ontem eu já comentei sobre isso, porque ontem a gente também já estava debatendo esse assunto, e eu perguntei, inclusive, para o nosso debatedor de ontem, que era o vice-presidente do Sindicep, que estava aqui com a gente, e eu perguntei a ele, porque uma coisa que me chama a atenção, e principalmente com relação à educação, né? O Rio Grande do Sul tem uma tradição com o trabalhismo de Leonel Brizola, e que Leonel Brizola foi uma das figuras que mais defendeu a educação e mais abriu escola. Inclusive, foram chamadas conhecidas brizoletas, né? Exato. Então, eu queria saber como é que está a posição dos chamados brizolistas na Assembleia Legislativa, do PDT na Assembleia Legislativa, diante desse pacote, porque é um negócio que eu acho que o PDT precisaria se posicionar, e se não me falha a memória, se não estiver falando bobagem, pode ser, inclusive, o fiel
da balança nessa situação. Como é que está isso, Solange, na Assembleia Legislativa? Bom, nós estamos fazendo visitas às bancadas, inclusive o PDT é uma bancada numerosa, uma bancada importante por sua trajetória, sua história da educação, e nós também estamos procurando o PDT. Né? Eles estão fazendo reuniões internas, né? Eles estão com bastante dificuldade na sua unificação, enquanto alguns deputados de forma avulsa já sinalizaram que não são favoráveis a todo o pacote. Nós tínhamos uma reunião ontem, né? Vários setores sindicalistas iam ter essa reunião ontem, mas eles pediram para adiar a reunião para a semana que vem, com a bancada. Então, nós vamos ver semana que vem a posição deles, né, enquanto bancada. Né? E é claro que eles são importantes, assim como o PTB também, uma bancada importante, fazem parte da base do governo, né? Mas era para ser ontem a reunião, mas como eles estão com tentando, né, se unificar e tal, eles estão uma fase bastante conturbada, parece, mas nós acreditamos que o PDT não vá votar contra os direitos dos servidores, não vá votar contra o serviço público, não vá votar contra a educação. E, principalmente, queria deixar claro uma coisa. Essa luta que a gente está fazendo não é uma luta corporativa. Né? Porque senão parece assim, eu estou lutando em defesa do meu plano de carreira, eu estou lutando em defesa dos servidores, eu estou lutando em defesa dos professores e funcionários. A gente, enquanto sindicato, faz essa luta para defender a nossa categoria, assim como o pessoal do Sindicep, o pessoal do CEMAP. Nós estamos unificados, todos lutando em defesa das nossas categorias, mas principalmente queria deixar claro para a população e pedir o apoio da população. A gente está fazendo uma defesa do serviço público. Tá? Nós somos servidores públicos. Quando o governo persegue os servidores públicos, o que ele está tentando combater é o serviço público. O serviço público, para as pessoas terem muita clareza, porque às vezes a gente fala serviço público como uma coisa distante. Exatamente. O serviço público é o atendimento na escola, é o atendimento da saúde, é o atendimento da segurança pública do Rio Grande do Sul, que está um caos. Exatamente. Né? Então, para a gente entender, disso que a gente está falando nesse pacote. Né? No momento em que o governo desestimula, quando o governo diz assim, não vai ter mais data fixa para o pagamento dos salários. Esse é o artigo 35 que o governo quer retirar. Ele quer dizer o seguinte, mesmo que ele põe lá e diz, até data tal vai receber quem ganha menos, que ele diz que isso é uma coisa justa que ele está fazendo. Isso é uma cortina de fumaça, porque o governo está querendo retirar o artigo 35. O artigo 35 da Constituição Estadual é aquele que diz, deve ser pago o servidor até o último dia do mês. Quando ele quer retirar e não quer deixar nada, eu posso receber até o dia 30, posso receber até o dia 10, eu posso receber no outro mês. Não fica estabelecido nenhuma data para mim receber. Não tem data para receber. Então, quer dizer... É bom porque os trabalhadores do serviço público vão poder se organizar para pagar suas contas. Hoje a gente já está recebendo parcelado. A gente vai dizer lá pro dono do apartamento, olha, eu não sei que dia eu vou poder pagar o aluguel, tá? Não, e comer. E tá tudo bem. E comer. Tá tudo certo. Quer dizer, eu vou viver de brisa agora, porque quem é que vai me vender alguma coisa nem no caderninho do armazém enfiado para dizer, olha, eu não sei o dia que eu vou poder te pagar, porque eu não sei que dia o governador vai pagar o meu salário. Complicado. Quer dizer, a população tem que nos apoiar, porque servidor público ajuda a girar a economia. Porque servidor público vai no supermercado, servidor público também tem que pegar um táxi para levar as suas comprinhas, servidor público também pega o ônibus. Quer dizer, a partir do momento em que esta camada da população não tem dinheiro para, que nem tu diz, para pagar o aluguel, para comer, para isso também vai gerar desemprego, porque não tem gente, é uma grande camada da população que não vai comprar, que não vai andar de ônibus, que não vai pegar táxi, ou seja... Que não vai gerar economia. Que não vai fazer a economia estar girando. Muitos municípios no estado dependem dos valores que são repassados para o comércio. Exatamente. Pelos servidores. Isso. Servidores, e aí dentro dos servidores ativos e inativos. Os aposentados. Né? Muitos aposentados sustentam a economia dos municípios. Solange, uma pergunta eu acho que vem a calhar. E o reflexo
do pacote de maldades do presidente Temer. Né? Essa ideia de congelamento da economia por 20 anos, juntando com o pacote de maldades do Sartorão. É só maldade, né? Qual o reflexo disso para a educação? Qual o futuro dessa juventude que nós temos aí que, sinceramente, minha opinião, já expresso, se passar tanto uma quanto a outra reforma, nós estamos sem futuro. Verdade, olha, quando tu vê um governo dizendo que vai congelar investimentos por 20 anos, tu pensa que ele está querendo ferrar o país vizinho e que a proposta dele é para ferrar um país vizinho que ele é inimigo desse país. Porque nenhum país fez um pacote desse e por tanto tempo. Porque o Estado, enquanto governo, ele tem que ser indutor da economia. E ele tem que ter esse papel das políticas públicas. E a partir do momento que o governo quer se retirar do papel de indutor de políticas públicas e ainda diz que quer congelar por 20 anos, ele está dizendo, não vou mais ter nenhuma política pública nesse sentido de investimento em educação, em saúde, em assistência social. Então, ele está simplesmente dizendo, quem precisa, que é a maioria da população, que é a base da pirâmide, que mais precisa do Estado, das políticas públicas de investimento, não vai ter mais. E ele não mexe em mais de 45%, que é a dívida pública, que é o dinheiro que o governo repassa para os banqueiros. Quer dizer, os juros que o governo paga para os grandes banqueiros, isso ele não mexe. Ele só diz, isso eu vou deixar igual. Agora eu vou congelar a outra parte, que é a parte que deveria caber ao Estado de fazer a indução. E outra coisa, isso não interessa para o governo, porque o governo está representando aí os grandes banqueiros, está casado. Outra coisa, Solange, que a gente vê nessa proposta aí de congelamento por 20 anos, né, fundamentalmente dos investimentos sociais, é que o governo ele abre mão de muita arrecadação que poderia ter, como, por exemplo, a chamada taxação das grandes fortunas. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, por favor. Pois é. A partir do momento em que o governo está representando ou ele está optando, digamos assim, para sacrificar a maior parte da população que é composta por trabalhadores, essa base da pirâmide que eu estou falando, ele está escolhendo um lado. Ele está beneficiando um lado. Então, a ele não interessa uma proposta como essa de taxação das grandes fortunas. E é uma proposta que ajudaria muito essa grande parcela da população. Quer dizer, tu tem poucas pessoas que são muito ricas, algumas poucas famílias que detêm uma grande parcela de dinheiro e elas não pagam taxa sobre isso. Quer dizer, as fortunas, esses afortunados não pagam taxa. Então, olha, é muito mais simples. Não, olha aqui, tu é muito rico, mas muito rico, paga uma taxa sobre isso. Muitos países cobram taxa sobre isso. A gente tem até casos de gente que quer trocar de país, de nacionalidade, de outro, levar o dinheiro para outro lugar porque pagam taxa. No Brasil é um paraíso para quem é muito rico. Isso o governo poderia aplicar esse dinheiro em benefício dos menos favorecidos. Né? Não, o governo opta por sacrificar aqueles que já têm muito sacrifício, aquele que está estudando hoje em escola de taipa, no município pobre, que não tem água, que não tem esgoto, que o aluno tem que atravessar, às vezes, um banhado a pé para poder ir estudar, enquanto um vai de helicóptero, né? Porque é filho de uma família muito rica que não tem taxa nenhuma para pagar. Ou seja, o governo está representando aqueles interesses dos muito ricos. Então, e essa conversa de que isso é... E pior, além do congelamento, agora ainda vem com a reforma da Previdência, né? Ou seja, acabar com as aposentadorias. Aliás, ontem eu fiquei esperando ouvir panela bater. Juro que eu fiquei. Mas eu não ouvi nenhuma panela bater. A gente vai precisar trabalhar 49 anos
A minha idade, eu tenho 49 anos. A gente vai precisar trabalhar 49 parece, viu, anos. Soninha? Obrigada. No máximo 48. Então, a gente vai ter que trabalhar a minha idade, o meu tempo de vida, para poder se aposentar e receber a integralidade da aposentadoria. Ou seja, a maioria dos trabalhadores, se pensar em aposentadoria, talvez pensem em recebê-la no caixão. E assim, ó, a tremenda cara de pau no anúncio que foi feito. Não, quem tem o seu direito vai continuar tendo o seu direito, representante do governo falando. Mas vai ter depois eles dizem assim, mas vai ter uma pequena transição. E os militares estão fora também. Isso é uma pequena transição, mas ele não explicou exatamente isso. Dos 65, mas tu tem que ter o tempo de contribuição. Né? O tempo de contribuição, quer dizer, tu te aposenta, mas aí tu vai te aposentar com 51%. Para te ter todo o salário integral, tu tem que ter 49 anos do tempo de contribuição. Quer dizer, do jeito que ele falava, parece uma coisa bem palatável até assim. E até parece que o povo brasileiro tem uma grande expectativa de vida. Expectativa de vida, porque né? tu faz uma média, né? Uma expectativa de vida de tanto. Que nada. Aí também, assim, ó, as pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, trabalho pesado, etc, etc, elas vão conseguir ter uma grande expectativa de vida, elas não têm uma grande expectativa de vida. E ainda com a tendência de que vai aumentar o tempo para a aposentadoria mais adiante ainda. Ou seja, nós vivemos sob um governo golpista, antipovo. É verdade. Tanto lá como aqui. A gente vai fazer um intervalinho, vamos ouvir uma musiquinha também, porque a gente também precisa disso, né? E lembrando que também daqui a pouco, daqui a 1 hora, Júnior, o Júnior Belo está aqui com a gente também, daqui a algum tempo a gente já vai estar com esse programa. Daqui a 1 hora a gente vai estar com esse programa já no YouTube, no canal da Rádio Nova Metrô. Então, beleza. Pode acessar lá também. Vamos de música, então.